Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Marinalva, professora de História, e hoje falaremos sobre a Proclamação da República. Ato que não aconteceu de um dia para a noite, nem de uma hora para outra, tá? Essas ideias republicanas começaram a surgir desde a década de 70. Nesse período começaram aí as primeiras campanhas, os primeiros movimentos republicanos. E tudo isso acontecia nos clubes republicanos. Esses clubes, pessoal, era formado pelos profissionais liberais, cafeicultores. Aí o tempo passou, né? E essas ideias tinham que ser formalizadas. Para isso acontecer, teria que criar partidos republicanos. E isso que aconteceu em 1873. Mas será que esses grupos, será que todas essas pessoas republicanas tinham o mesmo objetivo? Pensavam da mesma forma em relação à proclamação, esse novo governo do Brasil? Pensando nisso, esses grupos foram divididos em 3 grupos especiais. Os moderados, ou poderia ser chamado também de liberais, que era formado pelas oligarquias paulistas e mineiras, que eram os grandes fazendeiros, cafeicultores, né, escravocatas. Esse pessoal, eles se achavam muito poderosos, então eles se sentiam no direito de participar mais da vida política, que até então isso não acontecia. Tínhamos aí os revolucionários. Quem era esse revolucionário? Era a camada média urbana, que era formada aí pelos intelectores, jornalistas, estudantes. Esse pessoal queria, sim, um governo mais popular, uma política assim onde a população pudesse participar, né? Tínhamos os positivistas, que era esse grupo aí, pessoal. Eles queriam um governo mais forte, um governo mais assim autoritário, sem muita participação popular, né? Aí todas as ideias surgindo, se espalhando pelo Brasil, e aí o tempo foi passando, tudo isso foi crescendo cada vez mais, e a insatisfação popular em relação ao governo de Dom Pedro II também cresceu. Tanto que levou o Império a uma crise. E alguns motivos contribuíram para isso. Um dos motivos, a insatisfação dos militares, porque eles não tinham recebido ainda a indenização que foi lhes prometida após a Guerra do Paraguai. E eles também queriam mais investimento nas Forças Armadas, né? Seriam no Exército, na Marinha, tudo mais. Questões abolicionistas. Nesse período, estava surgindo aí movimentos revolucionários, abolicionistas, assim dizendo, e pressionando Dom Pedro a abolir os escravos, a acabar com a escravidão. Depois que a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea e tudo mais, vieram as insatisfações dos escravocatas, dos grandes fazendeiros. Por quê? Depois que aboliu a escravidão, acabou, tal, os escravos foram embora, os fazendeiros ficam sem mão de obra. Dom Pedro havia prometido uma indenização para esse pessoal, só que até então não tinha acontecido. E eles, os escravocatas, estavam furiosos. Eles resolveram unir forças com os militares junto à proclamação da República, a favor da proclamação da República. Isso mais uma coisa que enfraqueceu bastante o Império. Por quê? Pessoal, nessa época a economia brasileira era agrária, era escravista, exportadora,
E quem segurava tudo isso, quem sustentava o império, eram os fazendeiros. Era essa classe aí dos escravocatas. E aí o império caiu ainda mais na crise. Pessoal, no dia anterior da proclamação, dia 14, né, de novembro, à noite, houve uma reunião, um movimento entre os republicanos para discutir coisas do tipo que hora seria, como seria o grupo, onde iriam se encontrar, coisas do tipo. E uma coisa mais importante foi discutida nessa reunião. Quem seria o líder desse movimento? Quem estava apto para assumir esse cargo? Chegaram à conclusão de que ninguém mais, ninguém menos do que Marechal Deodoro da Fonseca. Só que, pessoal, o cara era monárquico. Ele era amigo pessoal de Dom Pedro. Esse grupo republicano, tiveram que arrumar estratégias, criar estratégias para convencer Marechal a assumir esse cargo. Na madrugada do dia, ele foi lá na casa do Marechal e conseguiu convencer o cara. Que foi no dia seguinte, de manhãzinha, a Praça da Aclamação, onde proclamou a República. E ali começa-se uma nova era do Brasil, né? Começa-se o governo provisório de Marechal, que a gente vai ver no próximo vídeo. Deixe o seu like, assine no canal e até mais!